Vamos ao nosso primeiro palestrante, vai nos falar sobre os desafios da infraestrutura. Ele é do BNDES, eu estou falando do Pedro Bruno Barros de Souza. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço aqui o convite da organização do evento para estar aqui falando para esse público tão seleto, poder logo aqui abrir os trabalhos pela manhã. É curioso que eu fui anunciado aqui como do BNDES, como sou de carreira, e eu brinquei que de ontem para hoje, que eu troquei de chapéu, Então, até ontem, eu estava como secretário de Coordenação de Energia e Aeroportos do Programa de Parceria de Investimentos, do PPI, da Presidência da República, e aí eu recebi do presidente Gustavo Montezano, o novo presidente do BNDES, um convite para voltar para o banco, para um desafio que aceitei aí com muito orgulho. Como isso aconteceu de ontem para hoje, a minha apresentação aqui, ela diz respeito mais até à agenda do PPI, mas, de certa forma, é a agenda dos desafios da infraestrutura. Então, é um trabalho também que, tanto o PPI quanto o BNDES, como todos os senhores aqui presentes, a gente tem uma corresponsabilidade de avançar com a agenda de infraestrutura do país. Então, vou tentar aqui seguir as orientações aqui dos meus 20 minutos e passar um pouco o panorama para vocês. Perfeito. Bem, o contexto da criação do PPI, há 3 anos atrás, que ainda é um contexto presente nos dias atuais, diz respeito aí ao grande desafio que temos no Brasil, de avançar com a agenda de infraestrutura. Então, hoje, o que a gente faz em termos de investimento na infra, não corresponde nem à amortização, à depreciação, desculpa, dos ativos de infraexistência. Então, a gente tem que avançar muito com essa agenda de infraestrutura, e, dado o contexto fiscal do país, então, não temos orçamento público para seguir e fazer os investimentos necessários. Então, só há um caminho, que é o caminho de buscar parceiros privados, como muitos dos senhores aqui presentes, que estão tocando aí grandes projetos, planos de investimento para avançar com a infra do país nos diversos setores aí de infraestrutura. Então, esse é o caminho trilhado aí do PPI desde a criação. Temos um grande desafio também, olhando para a nossa matriz de transportes, que é o desbalanceamento da matriz. Então, por exemplo, o setor ferroviário, a malha ferroviária brasileira hoje, responde por apenas 15% do volume aí de escoamento, e aí é um desafio colocado, uma meta do governo, do ministro Tarcísio, o qual tive o privilégio de trabalhar lado a lado no PPI, que é dobrar a participação do setor ferroviário aí, na matriz de transporte brasileira. Sem dúvida nenhuma, isso tem um impacto significativo, redução de custo, redução do frete, tornar o Brasil mais competitivo. E, falando em competitividade, o Brasil está apenas na posição 80 de 137 países no ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial. Então, é uma posição muito aquém da relevância do nosso país, e, sem dúvida nenhuma, o tema infraestrutura contribui muito para essa avaliação. Então, quer dizer, considerando os principais problemas para se fazer negócio no Brasil, infraestrutura inadequada está ali sempre entre os top 5 ali dos problemas. Então, o PPI ele foi criado um pouco para, nesse cenário, enfim, o objetivo de trazer investidores. Então, também temos a convicção que, dada a demanda de investimentos que tem que ser feito no país, precisamos atrair novos players para o mercado, sejam eles nacionais ou internacionais. Então, sem dúvida, a gente tem que trazer novos players para o mercado. Há um esforço muito grande por parte do governo federal de criar uma governança e uma coordenação da infraestrutura. Precisamos todos, pelo lado do governo, falar a mesma língua. Não há que se falar em planejamento de infraestrutura dentro de um ciclo político. A infraestrutura é um investimento de longo prazo, então temos que ter uma visão de longo prazo para avançar na carteira de infra. Temos trabalhado e avançado um pouco nessa visão. Um bom exemplo é o Plano Nacional de Logística, o PNL, imagino que muitos dos senhores e senhoras conhecem. É uma iniciativa que foi lançada no ano passado pela EPL, Empresa de Planejamento e Logística. Então, com o objetivo de capitanear em um único plano os vários planejamentos de longo prazo e setoriais. Precisamos avançar muito na qualidade de estudos e projetos. Eu tive a oportunidade nos últimos anos de viajar muito para fora e tenho total convicção que não falta recurso para investir no Brasil, o que faltam são bons projetos.
Então, de fato, pelo contrário, é uma liquidez muito grande, né, no mercado financeiro internacional, pessoas ávidas para investir, né, enfim, em mercados emergentes, né, América Latina e Brasil, e o que faltam são bons projetos, né? E, de fato, o senso de urgência, né? Então, eu falo enquanto servidor público, que a gente, né, uma das coisas que a gente tem buscado, e creio que com algum sucesso, e vou mostrar alguns números aqui, é colocar esse senso de urgência, né? A gente tem que ter pressa para a infra, até porque, né, eu começar um projeto agora, a estruturação de um projeto, e isso, de fato, virar, né, uma infraestrutura que vai beneficiar a população, tem um longo caminho. Então, se eu não começar logo, eu não vou entregar isso tão cedo, né? Então, tem que ter pressa, tem que ter senso de urgência. A gente lá no PPI, a gente gosta de se colocar como um hub, né? Então, um projeto de infra é um projeto complexo que tem uma série de atores envolvidos, tanto pelo lado do mercado quanto pelo lado do governo. Então, né, um desafio que o PPI se propôs é ser esse hub, né? Então, pelo lado do governo, né, envolvendo aí sempre, né, os ministérios setoriais e as agências reguladoras, né? Então, tem que trabalhar sempre em parceria com eles. Os órgãos de controle, e aí, particularmente o Tribunal de Contas da União, hoje tem um papel fundamental, né, para assegurar a segurança jurídica, né, dos processos aí de concessão e desestatização, né, sobretudo em âmbito federal, né, os órgãos licenciadores, né, então, quer dizer, um diagnóstico também nosso lá no PPI dos últimos anos é que um dos grandes desafios da infra é a questão ambiental, né, então, avançar na agenda ambiental, né, ter mais celeridade nos processos de licenciamento ambiental é uma demanda, né, enfim, super recorrente, e com o objetivo até de endereçá-la, né, na transição agora para o governo Bolsonaro, no início do ano. Dentro da estrutura do PPI foi criada uma secretaria especificamente para apoiar o processo de licenciamento ambiental e desapropriações. Então, o objetivo dessa secretaria é atuar nos projetos da carteira do PPI para destravá-los, né, e, de fato, assegurar, né, o caráter prioritário desses projetos. E pelo lado pelo lado do mercado, temos também vários atores aqui, né? Os senhores, né, concessionários, empresas de engenharia, assessores financeiros, investidores nacionais, internacionais, associações setoriais. Então, quer dizer, o trabalho, né, não dá para a gente, enquanto formulador da política pública de parceria, né, para a infraestrutura, sentar na nossa cadeira e decidir como é que vai ser, qual que é a modelagem, como é que vai funcionar, sem conversar com o mercado, né? Parceria tem que ser bom para os dois lados, então é fundamental esse diálogo. E isso é o que a gente vem fazendo lá no PPI desde sempre. Enfim, aqui alguns esforços realizados, esse papel de coordenação, ampliar o diálogo, um monitoramento intensivo para assegurar a celeridade, né, foco na melhoria e qualidade dos projetos. Enfim, algumas ações concretas do PPI, né, no intuito de trazer inovações. Então, a resolução no menu do PPI, ela foi inspirada em boas práticas internacionais, ela trouxe uma série de guidelines, dentre eles, por exemplo, todos os documentos têm que ser publicados em português e inglês para assegurar a isonomia entre um competidor brasileiro e um internacional. Temos que ter um prazo mínimo aí entre a publicação do edital e a realização do leilão para permitir uma adequada preparação por parte de todos os envolvidos, né? Temos que ter consulta pública obrigatória para ter mais um momento ali de interação e troca com todos os interessados, né? Tivemos a Lei 13.448, que depois agora, né, ficou conhecido como decreto da semana seguinte. Essa semana seguinte demorou um pouco, mas saiu recentemente, que vai permitir, né, então, concessões aí rodoviárias, aeroportuárias que estavam em algum rito, né, enfim, de dificuldade, que possa haver um processo de devolução amigável, né, e o que beneficia o governo, beneficia a empresa e, sobretudo, a população. Então, foi também uma medida importante. Enfim, tem a certificação acreditada de projetos, que é uma iniciativa que a gente também tem muito orgulho de ter sido, né, pai dessa iniciativa junto com vários outros atores lá no PPI, que o objetivo é também trazer para esse contexto, né, de projetos e obras de engenharia também, né, mais confiança, mais segurança, mais assertividade, e com isso, né, mais credibilidade para o processo. Algumas medidas setoriais também, que eu não vou entrar aqui pelo tempo no detalhe, só para, né, nivelar com todos os senhores. Então, o PPI, né, ele tem um conselho, esse conselho ele é composto por 7 ministros de Estado, o próprio presidente da República participa. Nós vamos ter uma reunião do conselho amanhã, então provavelmente amanhã teremos novidades sobre, né, projetos que serão incluídos na carteira do PPI.
Então, essa é a estrutura, mais o presidente dos 3 bancos públicos, né? Então, essa é a composição do Conselho. Desde a criação do PPI, né, 248 projetos foram qualificados. O que significa projeto qualificado? Projeto incluído, né, aprovado pelo Conselho do PPI e incluído na carteira, dos quais, né, 151 foram concluídos. O que é concluído para a gente? Leilão realizado com sucesso. Tivemos aí os últimos 3 leilões na semana passada, 3 terminais portuários aqui na B3, que foram muito bem sucedidos, um leilão competitivo. Então, a gente tem, né, 151 projetos entregues, 262 bilhões de investimentos contratados e 52 bilhões de outorga. Então, esses são os grandes números aí do PPI até o momento. Dentre os projetos concluídos, então, uma grande concentração no setor de energia, 95 projetos no setor de energia. Eu destaco também aqui rodovia, né? Então, quer dizer, o setor de rodovia, talvez um dos setores mais impactados aí por todos os casos de corrupção, né, com os grandes players do setor, que eram as grandes empresas de construção hoje fora do mercado. Então, foi todo um processo de rediscutir o modelo de concessão rodoviária. Fizemos com muito sucesso o leilão da rodovia de integração do Sul em novembro do ano passado. Vamos ter agora em setembro o leilão da 364 e 365. Estamos com 2 consultas públicas em aberto de outras 2 rodovias e temos um pipeline de 16 mil quilômetros de rodovia para ser leiloado aí nos próximos anos. Então, uma questão que a gente sempre fala lá fora, né? O Brasil, ele tem escala, né? O ministro Tarcísio falou outro dia, e a gente fica até com refletindo, mas hoje nós temos o maior programa de concessão, privatização e desinvestimento do mundo, o programa do Brasil. Então, a gente tem que se orgulhar dele. Ferrovias também, tivemos aí um leilão emblemático em abril, que foi a Ferrovia Norte-Sul, né, o primeiro leilão de ferrovia, depois de 10 anos. O contrato foi assinado agora esse mês. Fizemos leilões de 16 aeroportos, temos outros 44 para serem leiloados, 30 terminais portuários, os leilões do pré-sal. Então, quer dizer, uma carteira bem robusta. Só esse ano, né, nós fizemos 27 leilões. Está cortando um pedaço, está cortando a minha tela, mas não de vocês. Então, 27 leilões, 12 aeroportos, 13 terminais portuários, uma ferrovia e um leilão de geração de energia. Então, quer dizer, de fato, o governo tem pressa e estamos fazendo muita coisa e esperamos fazer muito mais, né? Aqui é um detalhamento do que foi feito. Então, quer dizer, terminais portuários, eu já mencionei, os 12 aeroportos. Os 12 aeroportos numa lógica muito inovadora, que foi o modelo de blocos, né? De novo, né? Uma das questões para a gente também ter credibilidade lá fora é previsibilidade, né? Então, o governo tem muito claro o que ele quer fazer. Por exemplo, no setor aeroportuário, a diretriz é totalmente transparente. Eu quero, até o final da gestão do governo Bolsonaro, transferir para a iniciativa privada todos os aeroportos hoje operados pela Infraero. Eram 56 até março, agora são 44. Né? Já temos uma 6ª rodada em andamento, mais 3 blocos também de aeroportos, um, né, no norte do Brasil, um no sul do Brasil, um central, com leilão previsto para o final do ano que vem. Vamos lançar a 7ª e última rodada. Dentre os ativos da 7ª rodada está o aeroporto de Congonhas, a joia da coroa. Também a ideia é que seja no modelo de bloco. Esse modelo da 7ª ainda não está definido. E finalizamos, então, né, a meta até o final da gestão com os 44 aeroportos transferidos à iniciativa privada. Então, esse é o portfólio. Se a gente estratificar os investimentos por setor, aí, sem dúvida, o setor de óleo e gás ele é dissonante, porque ele é o grande, né, é intensivo em capital. Então, quer dizer, dos 260 bilhões, 177 no setor de óleo e gás. Há que se falar aqui que isso vai crescer exponencialmente, que temos a meta também de fazer em novembro desse ano o leilão do excedente da cessão onerosa, né? Então, vai ser o maior leilão do mundo, da história. Está cheio de maior leilão do mundo, maior programa do mundo, né? Mas não é mania de grandeza, não, é verdade, gente. A gente tem que ter orgulho das coisas que estão acontecendo no Brasil. Então, o leilão da cessão onerosa só de outorga para a União 106 bilhões de reais, e de investimentos 1,3 trilhão de reais. Então, esses são os números apenas do leilão da cessão onerosa previsto para novembro desse ano. Em outorga também, novamente, o setor de óleo e gás, ele se destaca, mas também o setor de energia. É importante dizer que, na nossa visão, né, a outorga é uma externalidade positiva do processo. Obviamente, os colegas da equipe econômica ficam muito satisfeitos, porque isso contribui, né, para o superávit aí do país, mas o foco é a entrega de infraestrutura, né? Sempre foi esse o foco. Dos 151 projetos concluídos, esse indicador eu acho super relevante. 56 os vencedores foram empresas estrangeiras, né, muitas delas entrando pela primeira vez no Brasil.
Então, isso mostra que, de fato, nós estamos voltando ao radar do investidor estrangeiro. E estamos voltando cumprindo um dever de casa, né, que é previsibilidade, segurança jurídica, estabilidade regulatória, visão de longo prazo. Então, de fato, isso para a gente é muito significativo, porque, de novo, né, o que a gente projeta de demanda, temos que trazer novos players para o Brasil. 16 mil quilômetros de rodovias serem leiloados nos próximos anos. Os players atuais do setor de rodovias do Brasil, me desculpe se tem algum aqui presente, não vão dar conta de absorver. Temos que trazer novos atores para cá. Essa é a carteira, né, projetada. Então, temos 97 projetos em andamento, 1,3 trilhão de reais. Esse número, 1,3 é apenas a seção onerosa e todos os demais são da ordem de 200 bilhões. Tá? Então, esse número é 1,5. Peço desculpas pelo erro aqui no slide. É importante dizer que a carteira do PPI é uma carteira dinâmica. Então, nós vamos amanhã para a 10ª reunião do Conselho, né, nos últimos 3 anos. Temos uma média aí de uma reunião a cada 4 meses. E a cada reunião são novos projetos incluídos. Então, para amanhã, a gente está numa expectativa muito positiva de novos projetos e dentro até de uma nova visão, né, do PPI. Talvez o foco aqui hoje, né, está muito concentrado, né, no setor de logística, né, portos, ferrovias, aeroportos e rodovias, e no setor de energia, óleo e gás, mineração. E a ideia agora é ampliar um pouco essa visão para infraestrutura social e urbana. Então, amanhã os senhores vão provavelmente poder acompanhar pela imprensa, né, novos projetos também com esse viés de infra social urbana que vão entrar na carteira do PPI. Dentro dessa linha, né, então, quer dizer, a gente tem fomentado algumas áreas prioritárias: saneamento básico, iluminação pública, resíduos sólidos, mobilidade urbana, sistema prisional, educação infantil, unidades socioeducativas e atenção básica à saúde. Então, a ideia, de fato, de ampliar o conceito. Aqui tem um grande desafio, porque muitos desses projetos provavelmente não param de pé sob uma modelagem de concessão pura, né? Então, talvez a gente tenha que recorrer a desenhos de PPP, né, envolvendo uma contraparte aí por parte do Estado. E aí temos todo o desafio de uma estrutura de garantias e contraprestações que pretendemos também endereçar. Isso implica, em alguma medida, em mudanças legais e regulatórias. Tem um PL de PPPs que começou a tramitar, instalado no Congresso semana passada, do qual a gente está acompanhando muito de perto e dando contribuições para que possamos avançar, então, no arcabouço, né, legal, regulatório, e avançar bastante com essa agenda de PPPs. Né? E aí, uma última mensagem que eu queria, né, trazer, e aí até diz respeito um pouco até à minha troca de chapéu, né, saindo do PPI no primeiro BNDES. Qual que é um dos maiores desafios da infra hoje? Né? Na minha visão, um dos maiores desafios da infra hoje é a falta de bons projetos. Então, o governo federal, né, sob, né, a coordenação aí do Ministério da Economia, né, e nessa transição da nova gestão do BNDES, está colocando o BNDES como grande estruturador de projetos, né, para o setor público. Né? Então, o setor público entendido não apenas o governo federal, mas estados e municípios. E quando eu volto para essa carteira... deixa eu voltar aqui. Quando eu volto para essa carteira do PPI, por mais que os números impressionam, ela ainda é muito aquém, né, das necessidades do país. Muito aquém. Né? Se eu vou numa escala de estado e município, né, o que eu tenho de oportunidade de projeto, né, se eu vou em infra social urbana, saneamento, quer dizer, nós estamos aí, né, atrasados, né, décadas aí em relação à agenda de saneamento, né, em relação à agenda de mobilidade urbana. Então, quer dizer, eu tenho um grande potencial a ser explorado. Então, o BNDES está se reposicionando, né, para atender, né, de forma muito próxima, né, aos entes do setor público, né, com uma agenda com muito foco, né, em estruturação de projetos para concessões, né, para parcerias público-privadas. Então, quer dizer, dentro desse contexto aí, é um pouco a minha missão agora no novo chapéu, é avançar com essa agenda. E aí, para isso, né, também a gente está trabalhando e estamos muito otimistas com a aprovação nas próximas semanas da MP 882. A MP 882, ela trata, né, enfim, até da reestruturação do PPI. Ela já foi aprovada na comissão especial e agora vai ser levada aos plenários da Câmara e depois do Senado. E ela traz um ponto que é super importante e acho que muito relevante para esse público aqui, que é o mecanismo da colação. Né? O que vem a ser o mecanismo da colação? Hoje, qual que eu acho que é o desafio da gente ter bons projetos?
é um modelo de contratação por parte do setor público, né? Então, ou a gente vai num pregão, e o pregão nem sempre, né, ele vai olhar a melhor qualidade, sim o menor preço. Então, quer dizer, a gente vai numa linha de comoditização da contratação de um serviço complexo, como o serviço de estruturação de projeto, ou eu vou na linha de um PMI, e o PMI tem toda uma questão de assimetria de informação e desalinhamento, né, de incentivos, e a gente falou, não, vamos se inspirar então nas melhores práticas. E a colação, ela é muito inspirada em melhores práticas, modelo europeu, modelo praticado por organismos multilaterais, que basicamente é o seguinte, é dar ao setor público flexibilidade para contratar as melhores instituições, as melhores cabeças, porque se a gente pegar um projeto, por exemplo, como uma rodada de aeroportos, então a gente está com o PMI da 6ª rodada de aeroportos na rua, né? São 22 aeroportos a serem estruturados, o valor do PMI, salvo engano, são 86 milhões de reais. Né? São 86 milhões de reais para fazer o estudo dos 22 aeroportos. Num CAPEX, né, num investimento projetado de cerca de 6 bilhões de reais. Então, eu estou dizendo que é 1, alguma coisa, né, o percentual do custo desses projetos. Mas eu ter bons projetos é a garantia que eu vou trazer, né, grandes investidores que têm, né, expertise, capacidade técnica, né, e muitas vezes o próprio ágio que vem do leilão, ele já paga, né, com folga, né, todo o custo aí de estruturação. Vou citar o exemplo da 5ª rodada de aeroportos, que teve 2 bilhões de ágio. Então, quer dizer, pagava qualquer estudo, e aí, de fato, você ter bons estudos é garantia de trazer, né, credibilidade e bons atores para participarem. Então, a colação, ela dá esse instrumento, ela tem basicamente 3 principais aspectos. Uma questão, então, é ter uma short list, né? Então, você credencia ali empresas, né, com uma elevada capacidade técnica para aquele objeto, e aí há uma liberdade por parte, né, do setor público. No caso da colação, né, que aí para também, de fato, ter um alinhamento com os próprios órgãos de controle. A ideia é que, no primeiro momento, né, apenas projetos qualificados no PPI possam fazer uso do instrumento e apenas o BNDES possa contratar esses projetos por mandato, né, colocado pelo próprio PPI. Então, teria essa shortlist, há um diálogo competitivo entre as empresas e tudo é feito com bastante transparência. E a gente assegura, então, que vamos ter os melhores cérebros aí para estruturar os melhores projetos. Isso traz uma série de ganhos, aumenta a nossa capacidade de elaboração de projetos, aumenta a qualidade desses projetos, né, possibilita a redução, né, do PMI como um dos instrumentos. A gente acredita que a gente consiga colocar uma fábrica de projetos em andamento, essa é a meta, e aí com isso eu vou reduzir prazos para implantar novos projetos e aumentar a qualidade. Então, para não estourar meu tempo, eu paro por aqui e me coloco à disposição dos senhores para qualquer pergunta. Passei 1 minuto aqui, peço desculpas aqui ao moderador, mas como ele não falou nada, eu segui em frente. Então, muito obrigado a todos, bom dia, e vai ser um prazer responder quaisquer perguntas de vocês. Eu peço que você aguarde 1 minuto. Queria agradecer ao Pedro pela boa mensagem que você traz para este fórum. Nós temos espaço para 2 perguntas. Tem o microfone correndo. Está lá, alguém, por favor. Eu queria pedir ao Pedro, aproveitando aqui a oportunidade, né? Você colocou aqui uma expectativa de 1 trilhão de reais, isso é 30% basicamente do PIB brasileiro, né? E isso projeta uma velocidade menor ou maior. O que nós podemos esperar dessa velocidade? Bem, essa carteira do PPI, né, então, quer dizer, a gente tem 262 bilhões hoje de investimentos contratados. Obviamente, esses investimentos eles vão ser feitos ao longo do período das concessões, né? Então, na média, aí, 30 anos. Claro que grande parte disso se concentra nos primeiros anos, mas a gente tem que diluir isso no tempo. O mesmo vale para 1,3 trilhão. Né? E aí, como eu falei, aqui está muito concentrado, né, na carteira de óleo e gás, e sobretudo no leilão do excedente da seção onerosa. Né? Esse leilão, então, quer dizer, você faz o leilão, aí as empresas vão, né, buscar a questão de licenciamento, vão começar a construir as plataformas para que isso vire investimento lá na frente. Então, isso também ao longo do período, né, da concessão.
Então, quer dizer, a gente tem a expectativa de, vamos dizer, nos próximos 10 anos, de fato, alavancar bastante o investimento. Né? Quando eu falo da importância da questão da estruturação de projeto, é porque, de fato, né, a gente fez uma métrica lá no PPI. Então, por exemplo, pegar o exemplo de uma rodovia. Né? Então, primeiro o governo, né, tem o timing dele de, né, elencar aquela rodovia como prioritária. Aí, não, eu quero estruturar essa rodovia. Então, eu vou começar os estudos para essa rodovia. Esses estudos vão levar, na média, uns 12 meses. Né? Depois dos estudos 12 meses, eu tenho consulta pública, eu tenho Tribunal de Contas da União, eu tenho edital e eu tenho leilão. Pode colocar aí pelo menos mais 1 ano e pouco. Né? Depois do leilão, eu vou partir para as licenças ambientais, para depois buscar o financiamento, para depois começar o investimento. Então, quer dizer, entre eu começar a estruturar e eu começar a, de fato, desembolsar e investir no país, eu posso colocar aí um período de 3, 4 anos. Então, de fato, né, isso empurra para frente essa projeção. Ok. Então, eu queria agradecer. Tem mais alguma pergunta no auditório? Eu queria agradecer ao Pedro. Nós temos aqui um quadro aqui da sua participação.